Qual é o segredo de alunos conseguirem desenvolver habilidades numa outra língua em menos tempo? Como é que você pode atingir a tão sonhada fluência? Por muito tempo eu associava a fluência simplesmente com conceitos gramaticais e teóricos, mas esse está totalmente fora da realidade. Um dos conceitos fenomenais que foram lançados nos últimos anos, que tem mudado a minha mentalidade nisso, na nossa experiência nos cursos de imersão e nos outros cursos que temos ministrado, é um conceito chamado flow, ou conceito do fluxo. Esse conceito foi desenvolvido e trabalhado por um pesquisador iugoslavo chamado Mihaly Csikszentmihalyi. É um nome bem complicado, né? Mas esse pesquisador, ele fez esse estudo exatamente sobre a alegria, o que faz as pessoas desenvolverem melhor. E ele percebeu que quando as pessoas estão preocupadas, ansiosas ou com medo, elas não conseguem desenvolver tudo o que elas poderiam. Agora você imagina, por exemplo, aquelas histórias de pessoas de alta performance. Por exemplo, o Ayrton Senna, quando ele dirigia o carro em alta velocidade, que ele dizia que ele sentia que ele e o carro eram um. Havia um nível de fluidez tão alto na performance dele que ele já não conhecia mais questões como medo, ansiedade ou qualquer experiência disso. Isso se tornou quase que uma experiência espiritual para ele. E o flow é exatamente isso que produz em nós, uma sensação de êxtase, de liberdade, de fluidez e de alegria que te permite transbordar, quase que sair do seu corpo para fazer aquilo que você está fazendo. Você pode ver isso no atleta de alto nível, como Ayrton Senna, ou grandes atletas, ou você pode ver isso num ótimo palestrante, ou pessoas que estão fazendo aquilo que ela tem paixão. O flow está muito ligado às suas paixões. Quando você faz algo com paixão, isso vai gerar descargas elétricas no seu cérebro e vai levar você a ter uma ótima performance. Então, quando você está estudando um outro idioma, como o inglês, por exemplo, e a gente percebe que quanto mais o aluno está preocupado com questões como a regra, a performance, o seu desempenho, não é? E as regras gramaticais, quanto mais ele tem medo de errar, mais longe ele está de ter essa experiência chamada flow, ou esse fluxo, essa descarga de energia elétrica através do seu corpo, do seu cérebro, que leva ele a se conectar. Você fala um pouquinho, fica pensando, se cobra, fica com medo, e aí pensamentos de ansiedade, medo, vergonha vão tomando a sua mente e você vai travando o tempo todo. E o que você faz? Você volta para o português, porque é a sua zona de segurança, é lá que você se sente bem, é lá que você consegue fazer em alta performance. Algumas pessoas, então, quando elas estão praticando, elas se esquecem um pouco dessas coisas e elas começam a se conectar com outras pessoas e elas começam a tentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho depois. Você vai percebendo que quanto mais ele vai fazendo isso e quanto mais ele foca na experiência, mais aqueles conceitos práticos de comunicação, que são frases, estruturas e mesmo parágrafos, vão se linkando um com o outro e aquela pessoa começa a falar uma após a outra com velocidade, com segurança, com alegria, e ela tem muito mais velocidade para perceber e corrigir os erros que ela ainda comete e ir reduzindo assim aqueles erros que a gente chama de erros fossilizados, porque ela está num estado de flow. A mente dela está tão conectada que ela consegue perceber detalhes da língua que outras pessoas não conseguem. Na The Immersion House, o que nós propomos é exatamente isso. Nós criamos um ambiente para que os nossos alunos comecem a treinar, não focando em si mesmo, nos seus erros, na sua incapacidade ou no ambiente de medo, de vergonha, de ansiedade, mas onde ela consiga receber aquela paixão, sentir aquele amor, aquela alegria de estar fazendo aquelas atividades e aqueles exercícios através de jogos, de dinâmicas, de interação, de grupos e de pares, né? E à medida que o aluno vai fazendo isso e entrando no ritmo do jogo, cada vez mais ele vai recebendo essas descargas elétricas, formando novas sinapses com as informações que eles vão recebendo no decorrer do curso. E essa descarga elétrica que vai acontecendo, essa alegria que o aluno vai sentindo, vai levando esses alunos a perderem o medo, a se conectarem com a segunda língua, e quanto eles menos esperam, eles estão criando naquela outra língua e falando com segurança em inglês. O flow ele não está ligado necessariamente à perfeição.
Porque pessoas de alta performance, como por exemplo o Ayrton Senna, ele sabe que ele sempre poderia fazer as coisas um pouquinho melhor. Ele sempre termina aquela atividade pensando sobre como ele pode fazer mais, como ele pode render mais, como ele pode ir para a próxima etapa, ir para o próximo passo. Eu já vi alunos que eles estavam ali no nível intermediário, mas eles estavam tão conectados com a língua que eles conseguiam se comunicar e performar com segurança e com confiança, enquanto outros alunos avaliados em nível advanced, eles tinham vergonha e medo e eles não conseguiam simplesmente demonstrar aquilo que eles sabem fazer. Talvez isso aconteça com você quando você vai falar com o seu marido ou sua esposa ou no seu lugar de trabalho, que você está tão preocupado com o que o outro pensa de você, que o que domina a sua mente é a ansiedade e o medo. O flow, ele está no meio da ansiedade e a alta performance. Ele está bem no meio desses dois elementos, né? Ele está passando ali, quando você tem o desafio, algo que te desafia, porque se algo é muito fácil para você, isso não gera flow, isso gera tédio. Se eu chegar para você e falar assim, olha, fala comigo, cachorro, você vai falar dog, vamos falar então gato, cat, fala para mim cor azul, blue, e você vai falar, meu, que coisa mais chata, não é assim? Então o flow, para gerar flow, precisa ser desafiador para você, precisa ser algo que você ainda não sabe fazer. Se ele for difícil demais, isso vai gerar em você a ansiedade, o estresse e o medo. Se for fácil demais, o tédio. Entre esses dois movimentos está o flow. Quando eu puxo você e você recebe um desafio, uma descarga de desafio, você treina um pouco, você faz, você percebe que consegue, aumenta o seu nível de dificuldade, você vai um pouquinho mais e aumenta a dificuldade, você continua indo um pouquinho mais e um pouquinho mais, isso vai gerando em você uma energia, uma alegria, uma sensação de eu consigo, mas ao mesmo tempo eu quero mais, que é isso que leva você a ter uma alta performance na comunicação em inglês ou em qualquer atividade que você fizer. Então eu quero convidar você para ter uma experiência de flow, uma experiência de alta descarga de energia, uma experiência de de muita alegria, de muitos desafios que vão fazer o seu corpo cansar, mas a sua mente querer mais. E é isso que a gente faz nos nossos cursos de imersões da The Immersion House, onde você junto com a gente vai poder, através de experiências gamificadas, de jogos, atividades, de muita conexão com gente, experimentar você mesmo na mais alta performance que você já viu. Então, entre em contato com a nossa equipe, assista os nossos depoimentos e venha você também para o Imersão no Brasil da The Immersion House. The Immersion House, conectando histórias.